Antes de você usufruir desse conteúdo, precisa entender por que eu estou fazendo esse vídeo. Esse canal tem 2 objetivos. 1. Explicar como e por que o mundo está mudando e como essas mudanças afetam as pessoas. 2. Desenvolver habilidades para lidar com essas mudanças e deixar de ser escravo. Para que você não leve uma vida no piloto automático e escravizado pelo meio em que vive, é preciso desenvolver algumas habilidades a longo prazo. Magnetismo pessoal é uma delas. Deixe um Wake Opine, tô aqui. Nenhuma pessoa merece ter uma vida medíocre. O mundo ele vai forçar que a gente se contente com uma vida medíocre. As habilidades que eu estou propondo para você seria para não viver uma vida medíocre. E uma dessas habilidades é o magnetismo. Magnetismo pessoal. Não estou falando de lei da atração, eu estou falando de um magnetismo prático, um magnetismo funcional. Vamos chamar de magnetismo funcional. É um magnetismo não no contexto sexual, mas no contexto geral. Uma pessoa magnética é uma pessoa que se comunica muito bem. Ela tem uma facilidade para se comunicar. Mas não necessariamente um carisma, mas um magnetismo que traz para as pessoas uma eficácia na persuasão, na comunicação, em convencer as outras pessoas e se sobressair como um todo. Espero que não tenha muito vento aí, que o vento não esteja atrapalhando o áudio. Caso estiver, ative as legendas aqui desse vídeo. Ontem eu estava me perguntando o que torna uma pessoa magnética e o que uma pessoa não magnética poderia fazer para se tornar mais magnética. Falar o óbvio sobre isso seria falar de uma pessoa que ela tem uma eficácia muito grande na maneira de se comunicar, na linguagem não verbal, na linguagem corporal, no tom de voz, no ritmo da fala, uma forma muito genial de expor ideias para fazer com que as outras pessoas consigam ficar prestando atenção sem se sentir entediada. E eu não estou falando aqui a nível YouTube, eu falo da vida real, como você se comunica com os demais. E eu não falo aqui num traquejo social apenas, de você chegar numa mesa onde você e seus amigos estão bebendo um chopp no barzinho e capturar a atenção das pessoas. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um magnetismo onde as pessoas orbitam ao teu redor. Não de uma maneira egoísta, mas como uma skill para sobreviver mesmo. Então, indo além do óbvio, não falando somente da comunicação, o que torna uma pessoa magnética, um dos fatores, aliás, é o quão uma pessoa consegue se pôr no lugar da outra, se conectar profundamente com ela, olhar nos olhos dela, entrar na raiz dela, fazer ela se sentir absurdamente compreendida através de uma boa comunicação e uma real importância com ela. E o principal, fazer com que ela se desconecte. O início desse vídeo foi gravado em Curitiba, no Jardim Botânico, mas aí começou um vento muito forte, o áudio começou a ficar muito ruim e eu tive que jogar o conteúdo fora e regravar. Eu estava dizendo que eu comecei a me perguntar o que transforma uma pessoa magnética. Quais são os aspectos que poderiam fazer de mim ou de qualquer outra pessoa alguém magnético? E para falar sobre isso eu tenho que primeiro falar sobre a presença. Tem pessoas que não sentem a própria presença. O estado de 100% presente no momento faz com que você sinta a própria presença. Você é uma presença de alguém que tem um corpo, que tem uma mente, que tem emoções, mas que não é o corpo, a mente e as emoções. Quando você está sozinho, você geralmente se sente sozinho, mas na verdade você está com a sua presença, você tem que sentir a sua presença. Isso por si só elimina qualquer possibilidade de carência, e carência é uma coisa que torna as pessoas não magnéticas, torna as pessoas repulsivas. Então o primeiro ponto é sentir a tua própria presença, né? Ser uma presença forte, firme, intensa, que vai fazer com que as pessoas se sintam magnetizadas por você, notem a sua presença. O segundo ponto, com certeza, é o autorrespeito. Presença, magnetismo, está totalmente ligado a respeito. Eu sei que ser respeitado exige um novo vídeo, porque é mais complexo, porém, as pessoas elas tendem a te respeitar como você se respeita. Se você tem autorrespeito, então a possibilidade de que uma pessoa te respeite é grande, é alta. Se você não se respeita, ou seja, só o fato de você ser carente, demonstrar carência, já é uma falta de respeito consigo mesmo. Você se deixar ser manipulado, se deixar ser enganado,
é falta de respeito consigo mesmo. Então, tendo autorrespeito já é um meio caminho andado para que você tenha magnetismo pessoal. Mas é claro, não para por aí, tem mais. O terceiro ponto pode parecer muito clichê, mas é dar mais do que você recebe. Quando uma pessoa está na companhia da outra, sempre existe uma relação de troca. Por exemplo, eu estou com meus amigos agora. A relação de troca é a conversa. Eu converso com eles, mas tem mais valor para eles serem ouvidos do que ouvir o que eu tenho para falar. A não ser que o que eu tenho para falar é algo muito genial. Mas quando se está numa conversa descontraída, geralmente não é genial, geralmente é bobagem, mas vale mais para eles serem ouvidos. Então, dar mais do que você recebe é dar com a sua energia e com a sua compreensão, com a sua conexão. É raro isso hoje em dia, essa conexão, a habilidade das pessoas se conectarem umas com as outras, e nada conecta mais do que você ouvir a outra pessoa. Claro, não mecanicamente, porque aí tu vai virar um psicólogo, mas ouvir interessadamente, ou seja, se você não se interessa pela pessoa pela qual você está conversando, então nem conversa, então não gasta teu tempo nem o tempo dela conversando com ela. Se interesse pelas pessoas. Claro, você não precisa ser um sol que tem diversos planetas orbitando ao seu redor. Você vai ser magnético para quem você quer ser magnético, para quem você vai trazer algo de útil. Então, como eu disse no início do vídeo, é o magnetismo funcional e não o magnetismo egóico. E claro, não estamos falando aqui somente de amizades e relacionamentos, estamos falando de respeito, de persuasão, de imposição, de se sobressair perante as pessoas, porque o mundo está cada vez mais competitivo. E o último ponto se chama intensidade. Eu quero frisar que eu quero que esse seja o mais importante. Presta mais atenção a partir de agora. Se tu pesquisar agora no YouTube como ser uma pessoa magnética e olhar os vídeos que tem, tu vai ver que tem até conteúdos bons disponíveis, mas eles falam num ponto que se chama vibe, você ter a sua vibe, uma energia que contamina. E isso é uma verdade. A sua energia é crucial para que tu seja magnético. Tu tem que ter uma energia forte, mais forte do que as outras pessoas, para exalar para elas. Caso contrário, você não magnetiza. Você é magnetizado pela energia delas. Ou seja, você precisa ter uma energia forte. E aí vem o ponto. Intensidade. Seja uma pessoa intensa. Só que tem um ponto importante aqui que ninguém fala. O que as pessoas falam é da energia positiva. Agora eu quero transcender essa ideia. Esqueça a ideia de que existe somente uma energia positiva, good vibes, hippie, e outra energia negativa de pessoas para baixo, pessoas depressivas. Não existe, não é tudo preto no branco, não existe só esses dois polos, positivo e negativo. Existem vários pontos, diversas variações. Então, para magnetizar as pessoas, nós podemos usar aqui o magnetismo para a atração de mulheres, por exemplo, o homem usar para a atração do sexo oposto. Podemos usar para amizades, podemos usar para você subir em cima de um palco e conquistar a plateia. Pode-se usar para você persuadir as outras pessoas, para você se dar bem no trabalho, enfim, dá para usar para diversas coisas. O fato é que em cada situação vai exigir uma energia diferente, um magnetismo diferente. Talvez exija um magnetismo de simpatia, talvez exija um magnetismo sexual, erótico, talvez exija um magnetismo de respeito, de imposição de energia masculina, de você se sobressair acima dos outros. O mundo é selvagem e às vezes você tem que ser também. Então, tudo depende da situação. E eu quero frisar que essa intensidade, ser uma pessoa intensa, a qual é crucial nos dias de hoje, ela não precisa ser necessariamente uma energia boa, pode ser uma energia, não vou dizer ruim, né? Acabei de dizer que não existem só os dois opostos. Uma energia, sei lá, qualquer energia. A emoção que tu tá sentindo, desde que não seja uma emoção de raiva ou uma depressão, uma tristeza profunda, pode ser uma euforia, pode ser uma alegria, pode ser qualquer outra coisa. Ela deve ser intensa, ela deve ser para fora, ela deve contagiar as outras pessoas. Isso é magnetismo, é a capacidade de contagiar as outras pessoas. E não precisa ser good vibes, não precisa ser positividade, pode ser qualquer coisa. Isso é magnetismo pessoal, ser intenso, intensidade. E o magnetismo funcional é você identificar o que a situação demanda e trazer aquilo ao teu favor. O mundo vai evoluir nos próximos anos de um jeito que apenas as pessoas adaptadas vão se sobressair. Não a pessoa que trabalha mais.
Não a pessoa que tem um diploma, que tem 1000 diplomas, mas a pessoa que tem habilidades humanas. Porque as máquinas estão aí para substituir a lógica do ser humano. Magnetismo pessoal é uma dessas habilidades do mundo moderno líquido. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, opine, estou aqui. Exerça a tua gratidão e agradeça pelo conteúdo. Deixa um like no vídeo e muito obrigado pela tua atenção. Estou agradecendo pela sua presença aqui. Agradeça pela minha. Vamos ser gratos um pelo outro. Um grande abraço.